Coisa boa! Começando mais um episódio, mais uma conversa, mais uma interação, mais um momento de troca que eu quero compartilhar com você, para a gente refletir um pouquinho juntos, para a gente buscar ajudar e ajudar a essa mamãe que fala e ajudar a você, né, que acompanha, que escuta o Papo Sem Limites e que pode aprender e se inspirar com mais essa interação que a gente vai compartilhar. Escuta só. Meu filho, 5 anos, colérico. Mãe colérica que sofre na TPM. Risos de nervoso, né? Depois de algumas tentativas, achei uma escola centralizada na comunicação não violenta, equipe linda. A princípio, super combinando com o que buscava. Um porém, escola bilíngue. A maioria das crianças não fala a mesma língua que meu filho, mas considerei como um obstáculo aceitável. Você está onde, Samantha? Eu estou na França e essa escola é uma escola que tem mais espanhóis, porque é na fronteira entre Espanha e França, e tem muitas crianças, a maioria fala basco, que é, é o dialeto local, né? Nem francês nem espanhol, é super difícil. Uau! É. Não pensava que seria um obstáculo tão grande assim. A grande questão é, uma criança na turma dele fala a língua dele e acabaram fazendo amizade. Mais que isso, pelas circunstâncias, passam realmente 6 horas por dia juntos. Conheci o menino, a mamãe dele, e entendi que esse menino vem de um histórico bem difícil de repressões e não está muito bem emocionalmente, nem psiquicamente. Fui recebendo alguns sinais de mudanças de comportamento do meu filho e atribuía isso a outras coisas, frustrações do dia, cansaço, etc. Que idade tem o seu, Samantha? O meu filho, ele acabou de fazer 6 anos. E o outro a mesma idade? Não, o outro acabou de fazer 5. Tem um ano de diferença. Ok. Até chegarem as férias escolares e eu ver realmente que meu filho absorveu muito esses comportamentos difíceis que ele via todo dia no amigo dele. Tenho estudado muito, feito muito trabalho pessoal, resgates, entendimento, questionamentos, ressignificações, mas tem sido uma verdadeira bomba. Estou há 10 dias regulando meu filho. Às vezes melhora um pouco, mas a tendência é o descarrego total desses comportamentos difíceis. Posso te dar exemplos, mas são aqueles sinais básicos do estado de caos junto com mau humor. Deboche, ri quando viu que o comportamento não agradou, provocações mesmo e fuga das conversas. Fala que não é obrigado a nada, sem confiança em mim, como o amigo dele que não tem confiança em adultos. Mesmo acolhido com consciência, a situação persiste e resiste. E isso durante muito tempo, o dia todo, tem saturado meus nervos. Tenho conversado muito, observado, meditado, aí chega aquela famosa TPM, sem rede de apoio, eu estou realmente exausta. Eu entendo muito você, porque quando a gente sofre um pouco assim, com os efeitos dos hormônios, e já tem um temperamento que é mais difícil de segurar, porque tem os temperamentos que a gente tem que acelerar, e tem os temperamentos que a gente tem que frear. Né? O nosso a gente tem que frear. Então, quando os hormônios desregulam, aí a gente põe por água abaixo tudo que estava indo bem. Às vezes é o controle emocional, às vezes é a dieta, às vezes a atividade física, desregula tudo, né? Tô vendo você fazer assim, ó, tô entendendo o que você está falando. Conversei com a mãe do amigo sobre esse assunto delicado. Há pouco tempo atrás, ela havia dito que estava preocupada com a importância que meu filho estava tendo na vida dele. Ela considerou quase obsessivo, acho que você quis dizer, né? O interesse dele pelo outro. Mas na época, que está escrito obsessional, mas acho que é obsessivo, né? Uma coisa, né? Ficou obcecado, né? É que a gente muda de país, minha filha, vai esquecendo muito. Eu fiz umas dessas já. Mas na época achei exagero, não estava vendo que estava sendo prejudicial de alguma forma. Agora confesso que está difícil demais. Cheguei a um ponto que durante o dia sinto que ele reproduz esse personagem do amigo dele durante muito mais tempo que ele passa sendo ele mesmo, autêntico, e só de falar isso me emociona. É muito louco, estava tão feliz com essa escola no início, ele está há 2 meses e o amigo dele chegou 1 mês antes. E agora sem muita perspectiva para a vida. Combinei de conversar com a equipe pedagógica, estou preparando meus argumentos, necessidades, sugestões, mas estou bem receosa e frustrada. Não sei nem formular uma pergunta de tão louco que tal bagulho, entre aspas. Acho que o de sempre cola. Uma luz, por favor? Beijos.
E aí, Samantha, como é que tá do dia que você escreveu para hoje? O que já aconteceu? Já teve a conversa na escola? Não teve? Como é que as coisas estão agora? Então, vou te contar, né? Antes de acabar as férias, eu mandei uma mensagem para a diretora, que também é professora lá, e falei com ela que eu queria conversar com ela antes das aulas começarem, né? Aí ela me ligou, ela falou, vamos conversar. Então a gente conversou pelo telefone, eu contei tudo isso para ela, e ela falou assim, ó, primeira coisa, porque eu não sabia já se ela estava sendo acompanhada já, essa relação, né, entre eles na escola. Ela falou assim, ó, primeira coisa, eu quero que você saiba que eu passo a manhã toda perto deles, assim, né? Como eles são os mais novos, eu tô sempre ali, porque eu sei que é mais frágil a coisa, né? Então, assim, ela falou isso, já me deu, assim, uma segurança. E outra coisa que ela me falou foi, também que estamos no começo, ela falou, ó, a gente tem que pensar um pouco a longo prazo, porque fazem só 2 meses que a gente tá aqui, né? Uhum. E aí eu falei, tá, a longo prazo? Mas eu fiquei pensando, se for assim a longo prazo, não vai dar. Aí ela, né, conversando com ela, ela falou, pô, mas do que você tem medo? E quando ela me perguntou isso, eu falei, eu não tenho medo, na verdade eu tô exausta. Não é medo, é cansaço mesmo. Uhum. E aí ela me falou assim, ó, conheço uma moça, uma mulher, uma profissional que está dando uma formação em uma forma aí de educar também, não sei se você já conhece, deve conhecer, né, que é Não sei. hand in hand parenting. Não. Já ouviu falar? Não. Então, ela me falou dessa moça e eu fui olhar isso aí, né? Eu falei, tá, e ela me falou disso porque ela fez essa formação e ela falou que ajudou muito, né? Com essa questão de descarga emocional e tudo isso. Aí fui olhar isso, né? Já passei, tipo, do jeito que eu sou, né? Já passei a noite lendo sobre isso e realmente tinha coisas muito interessantes, porque até ela mesma aplicava isso assim, coisas dessa metodologia, por exemplo, aconteceu uma vez do Noah ficar muito bravo, assim, eu lembro de chegar e recuperar ele na escola, ele falou assim, não quero voltar. E eu, por quê? Aí ele falou, eu fiquei muito bravo e eu pedi para ela me deixar sozinho e ela não me deixou sozinho. E aí eu falei, tá, calma, vamos conversar, né? A gente tinha acabado de conversar aí nessa escola. E aí depois ela me explicou que fazia isso por um motivo, que normalmente, aí tem toda a história dessa pedagogia, né? Que a criança tem que descarregar a emoção mesmo e a gente tá lá para colher, né? E que normalmente, assim, quando a gente vê que as crianças têm uma descarga muito forte, às vezes até desproporcional com relação à situação, elas estão precisando descarregar mesmo, assim, curar traumas, não sei. Tudo isso, né? E aí eu comecei a aplicar isso aí, né? Falei, tá, vamos ver qual é. Realmente ajudou, assim, um pouco, acho que me ajudou mais a mim mesma, assim, também, de poder atravessar essas crises de uma maneira mais serena, né? E menos preocupada, assim, porque o momento, né, que ela falou, do que você tem medo? Depois eu pensei nessa pergunta e falei assim, eu acho que eu tenho medo do meu filho mudar, sabe? Tipo, simplesmente virar outra pessoa, assim, se moldar nessa relação com essa criança, sabe? Ai, eu tô falando um monte, mas dá pra falar horas, porque depois eu tentei falar com a mãe dele, né? Porque é verdade que posso estar aí estudando uma pedagogia nova que tá me ajudando. Não exclui o fato que ele passa muito tempo com essa criança e que essa criança, pô, melhorou. Eles falam, tá melhorando, tal, mas não tá bem ainda, né? Aí, e assim, é complicado, né? Porque as crianças são generosas, eu sei que eles são amigos, mas quando eu chego lá e eu vejo a relação, tem muita coisa ali que eu falo, pô, e aí coisas que eu não chego em casa e me conta, que eu falo, nossa, sabe? E aí eu acho que eu fico nessa dúvida de pensar, né, será que nessa idade, nesse momento da vida dele, convivendo com essa criança, será que ele vai absorver isso e mudar realmente ele como pessoa, ou será que é uma fase, como ela disse? Eu fico nessa Vamos dúvida, lá. assim. Deixa eu tentar te colocar o que passou agora na minha cabeça à medida que eu fui te ouvindo, entendendo um pouco mais, né, a partir do que eu já tinha também lido, que você escreveu. Quando a criança, com essa idade, né, 5, 6, quando ela sai, ela vai para o mundo, digamos assim, né, ela já tem uma base do que ela viveu com a gente.
né? Ela já absorveu bastante dos nossos valores, ela já absorveu bastante dos nossos, né, princípios. Até os 3 anos, Maria Montessori chama de mente absorvente inconsciente. Aí de 3 a 6 ela fala que é a mente absorvente consciente, que a criança já está consciente, ela já questiona o que vem de fora. Então, quando você me conta que o seu menino foi, já na idade, né, de 5, 6, encontra esse garoto e chega em casa e apresenta comportamentos dele, o que é que me preocupa, Samantha? É que ele talvez não estivesse tendo no seu cardápio aquelas opções, mas que ele estivesse tendo na relação motivos para ter essas reações. Não sei se eu estou conseguindo me fazer clara. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Então, porque, por exemplo, às vezes a minha criança não bate, mas ela passa vontade de bater. Ela não bate porque ela não sabe bater, porque de alguma maneira isso não está no cardápio dela. Aí ela vai ver alguém batendo e fala, então é isso que eu posso fazer quando eu sentir aquilo de novo. Aí ela volta aqui e bate. Aí você fala, aprendeu a bater com o amiguinho. Aprendeu. Mas de onde veio esse desejo de bater? Por que deu gancho o que ela viu fora com o que ela vive dentro? Essa, para mim, é a pergunta principal. Isso pensando que se a gente quer encontrar pontos cegos, se a gente quer crescer, se desenvolver realmente, né? Para mim, essa é a pergunta mais importante. É claro que as crianças são influenciadas, é claro que todos nós somos. A gente começa a conviver com outras pessoas e a gente absorve, sim, algumas coisas dessas outras pessoas. Mas algumas coisas não encontram gancho na gente. E algumas encontram. Quando encontra gancho, é aí que eu preciso entender. Por que pegou? Por que deu gancho? Por que ele está fazendo igual aqui em casa? Debochando ou, né, tendo uma reação mais assim ou mais assado? E para mim, essa é o coração da questão. Esse é o coração da questão. É entender. A diretora, ela perguntou isso para mim, né, também. Ela falou, será... Né, ela fez essa pergunta, ela falou, será que o Noah não está adotando esse comportamento, né, usando essa estratégia para evacuar alguma coisa, né, tipo, talvez nem de agora, talvez de um outro momento, não sei, ela deixou essa pergunta assim no ar, né, e aí eu também pensei nisso que você falou, tem tudo a ver com os princípios, né, da montessorianos, né, que é o que você desperta da sua criança, né, tipo, como despertar o melhor dela, não lembro direito a frase exata do princípio, mas entra nessa questão, né? Eu fico me perguntando assim, né? Porque se ele não tivesse na relação nenhum gatilho para ter aqueles comportamentos que ele aprendeu do amigo, ele teria uma influência, mas isso não exacerbaria, não apareceria tanto por aqui. Se está aparecendo por aqui, é muito mais assim, o que a gente está fazendo para ter isso aqui? E, claro, também o de fora, olha, aqui nós não fazemos assim. Na nossa família, a gente não faz dessa forma. Na nossa família, quando a gente não gosta, a gente não debocha, a gente não grita, a gente, sei lá, o que ele está fazendo, né? A gente conversa. Você não gostou? Então vamos conversar. Você não ficou bem? Então, como é que... Então a gente pode ir modelando sim. Mas antes, não sem, né, se perguntar qual foi a questão, gatilho, para ele ter essa reação que eu não curti, que eu não gostei, que eu não aprovo, que eu não... Né? Então, fora... porque fora é mais uma ampliação de cardápio. E, claro, às vezes tem amizades mais tóxicas, mais nocivas, que a gente tem que tomar cuidado, sim. Não estou excluindo isso do seu radar, de acompanhar, de entender, de avaliar, de estar junto com a escola observando, sim. Acho que você está fazendo tudo o que deve ser feito, sim. Né? E dentro, pensar isso. Que tipo de comportamento nosso gerou essa relação nele? Será que tem algum aprendizado para nós, na nossa dinâmica aqui? Né? Por que isso deu gancho para ele lá fora e trazer esse comportamento para cá? Esse eu acho que é o maior aprendizado que a gente pode ter como família. Sabe? De que tipo de situação que está fazendo aquele comportamento que ele aprendeu fora e que eu não aprovo fazer sentido. Ele enxergar como um comportamento que cabe, que encaixa com a situação que aconteceu aqui. Percebe a complexidade? Não é tão simples, mas é interessante, né? Quando a gente pensa assim, a gente vê... Porque eu sou da opinião, Samantha, que tudo que acontece com a nossa criança fala alguma coisa sobre nós, tem a ver com a gente. Sem dúvida, né? Às vezes não é? A gente não quer olhar muito para isso, né? Mas se a minha criança faz bullying, isso tem a ver comigo. Se a minha criança sofre bullying, isso tem a ver comigo. Eu parto nisso.
Eu preciso entender como que de alguma maneira eu estou criando esse espaço, eu estou criando essa possibilidade, eu estou criando esse contexto, né? Então é um pouco sobre isso que me ocorre de lhe dizer nesse caso. E continuar observando, e à medida que as coisas forem também evoluindo, você pode continuar trazendo, se for alguma coisa, né, surgir alguma coisa a mais, ou observarem alguma coisa a mais, e a gente vai também construindo junto aqui outras possibilidades, outras conclusões, outros recursos até para lidar. Mas de primeiro momento, eu te deixaria com esses dois olhares. Seguir como você está, em contato com a escola, observando, acompanhando, para perceber até que ponto isso está sendo saudável ou precisa de uma intervenção mais radical, pensar em, né, não seguir junto, enfim. Mas por enquanto eu observaria, eu seguiria junto e dormiria com essa pergunta. Que gatilhos, que situações estão fazendo com que os aprendizados de comportamentos novos e não desejados fora encontrem sentido aqui dentro? Para a gente evoluir, então, na dinâmica familiar, como né, um conjunto aqui de pessoas que, por alguma razão, talvez isso esteja agora vindo à tona para a gente crescer e evoluir também nesse ponto específico. Entendeu? É curioso porque Ajuda, ouvindo será? a Luciana, logo antes, né? Sim. Teve muita coisa ali que eu falei, opa, né? Sobre os limites. E eu também fico sempre querendo colocar o limite de uma forma que eu não tive. E aí você fica meio perdida, né? Porque na minha época era não, acabou, palmada, castigo, né? Aquela história. Aí você fala, não, vou explicar. Aí, até você achar, né, a forma de explicar que seja clara, eficaz e firme também, e tipo, serena, né? É isso que eu tô falando, que essa não é nem pedagogia, né? Esse hand in hand é tipo uma forma de aproximar da criança. Abordagem, isso, exatamente. É uma abordagem. E aprender um pouco sobre isso me ajudou muito, porque daí você pode, né? O que eles falam né? A gente pode permanecer calmo, né? Na Me manda tempestade. depois essas fontes aí que eu fiquei curiosa. Vou te mandar, porque eu fiquei até curiosa com relação ao que você disse sobre isso, sabe? Porque eu achei muita coisa assim, valiosa mesmo, assim, vou te mandar. Que legal. E legal, né? E aí, vão surgindo coisas, né? É muito legal. Né? É muito bacana. E parte dessa abordagem, até eles colocam 5 passos. E um desses passos é também você ter um parceiro de escuta. A gente não pode estar sempre disponível para alguém, né? Recebendo, né? Sereno, com calma, todas essas descargas e não ter aonde esvaziar, né? Colocar. Então, isso é uma parte fundamental. Muito legal. Então, assim, eu acho que o grupo que a gente fala dos alunos, eu acho que ele faz um pouco essa função também, né? Ter ali alguma galera que eu posso de vez em quando mandar um desabafo, que eu posso, né, partilhar. Eu não sei se você faz parte do grupo, tem um grupo que os alunos criaram, o Troca Sem Limites. Eu não tô nem... Então, assim? Gente, tem que entrar no grupo, gente. Rose, manda o link do grupo aí. Manda para mim. Esse foi uma coisa até sem planejar, Samantha. Foi espontâneo. Os alunos se encontrando e se reuniram num grupo, e aí agora está cada vez crescendo mais. E eu acho que tem uma função linda esse grupo, que também é nesse sentido aí, sabe? Da gente jogar uma pergunta, ou abrir o coração em algum momento, ou fazer um desabafo. E as pessoas são tão carinhosas, é tão lindo. Eu falo que esse grupo de alunos aqui, não só os que estão no grupo criado, mas os alunos que vêm, que acabam vindo para a nossa plataforma, faz uma seleção natural. Não sei como, mas só vem gente incrível. Então, quando alguém levanta a mão... É pelo próprio assunto mesmo, investir nisso, né? É só gente linda. E que tem valores nobres, né? E às vezes as pessoas compartilham coisas ali e o grupo abraça a pessoa, sabe? Assim, o grupo é lindo, é muito bonito. Eu fico só sabendo de longe, porque eu não estou no grupo, sabe? Mas eu tenho meus informantes. Mentira. Mentira, é que tem umas coisas tão lindas que acontecem que acabam chegando para mim, sabe? Isa, hoje aconteceu isso no grupo, aí a pessoa tira um print e me manda, assim, sabe? Tipo, olha, foi lindo. Até às vezes no Instagram a pessoa me manda, olha o que aconteceu no grupo hoje, tá? É a coisa mais linda. Então, assim, eu só não faço parte mesmo porque eu não dou conta, né? Mas eu adoraria. Mas ele tem essa função, tem esse lugar, né? De escuta, de acolhimento, de abraço, ainda que à distância, né? E que faz toda a diferença. É exatamente o que você falou. Como é que a gente vai estar sempre plena e disponível se eu não tenho onde receber essa plenitude, essa disponibilidade, esse ouvido, e esse acolhimento, e esse abraço, né? Então, vira uma corrente do bem.
né? Quem está mais podendo dar naquele dia, entrega. Quem está precisando receber, recebe. Aí no outro dia, se eu estou podendo dar, eu entrego. E quem está precisando receber, recebe. É lindo. É muito potente. É muito potente. Acaba virando uma rede de apoio, né? Isso, exatamente. É isso, né? É a forma que eu tô vendo também que tá funcionando para mim, assim. Tem hora que eu fico assim, né? E essa é a hora que a gente tem que ter empatia com a gente para conseguir ter empatia com a nossa criança, senão não dá. A gente é humano também, né? Sem dúvida. E eu vi ali com o que a Luciana tava falando que a minha questão, isso até a própria diretora falou comigo, falou assim, ó, eu acho que o Noah, ela me falou isso, ela é muito fofa, né? Ela fala assim, é super discreta ali, mas ela desliza a mensagem. Ela falou assim, eu acho que o Noah, né? Eu acho que um pouco de limite para ele também podia fazer bem, né? Ela falou assim, né, limite. Eu lembrei de você, né? Limites. Sempre que a pessoa está falando, sempre que a pessoa está falando limite, entenda orientação. Uhum. Orientação. Um pouco mais de orientação, um pouco mais de guiá-lo. Claro. Sabe? Faria bem, porque o limite realmente me dói também, né? Porque a gente não quer limitar a criança. Mas quando a pessoa bem intencionada, carinhosa, está falando limite, ela está falando orientação. Ela está falando dessa parte boa do limite, né? Que é realmente o guiar, o dizer, olha, as fronteiras, até aqui tudo bem, daqui para lá você está incomodando alguém, né? Então essa é a parte boa do limite, a orientação. Fica com essa parte, que foi a intenção boa da pessoa, foi essa. Exatamente. Não joga tudo fora. Então, eu comecei a usar essa abordagem para colocar o limite, que, na verdade, às vezes a criança não... Né? Por exemplo, o banho tem sido assim, ó... Pelo amor de Deus, todo dia é inventar uma história, né? Fazer quase... malabares. Uma cenografia, né? Fazer... a gente tem que inventar um monte de coisa para a criança tomar quase banho. Quase o Projac, né? Cara, você tem que escrever um projeto artístico para dar um banho. Quase Estúdios Globo, Projac, virou... Dar banho na sua criança, né? Todos os dias diferentes. Eu nem te conto as coisas que eu já fiz, né? Mas, tem que tomar cuidado mesmo, Samantha, você tem razão, sabe? Só que você vem de um lugar diferente da Luciana, tá? De perfil. A Luciana vem de um perfil mais passivo, se é que você me entende, tá? Você vem de um perfil mais ativo. Então, às vezes, você está pecando pelo excesso do fazer. Você está fazendo muito. E às vezes você não precisava fazer tanto, você precisava ser mais assertiva sem cair na agressividade, né? Então, assim, quando você vem desse lugar que para você é mais fácil mandar, para a Luciana é mais difícil mandar, entendeu? Por isso que eu estou falando que vocês vêm de lugares diferentes. Vocês estão buscando o mesmo equilíbrio, mas vocês vêm de lugares diferentes, né? Então, para você é mais fácil mandar. E para não mandar, você fica fazendo malabarismo para não mandar. Entendeu? E ao invés de fazer malabarismo para não mandar, ou não sei se é ao invés, né? Mas junto com um ou outro malabares, uma palavra bem acertada, colocada, de direcionamento, de guiar, né? De conduzir, cai bem. Que é isso que ela falou, né? Também ali, um pouco mais de orientação, um pouco mais de... né? Então faz sentido. Agora, é muito normal esse movimento. É muito normal, tá? Lembra quando eu dei o exemplo do presunto outro dia para a Joyce no presencial, que eu citei também com a Luciana, e agora me lembrei de novo. Ela chegou no dia seguinte que eu tinha falado do exemplo do presunto, ela falou assim, eu ainda estou me perdendo no presunto. Eu falei, o quê, Joyce? Falou aquele exemplo que você deu do presunto. O exemplo do presunto é o seguinte, Samantha. Antigamente, quando a gente ia comprar presunto no açougue, que agora não compra mais presunto no açougue, é só na bandejinha de isopor, né? Não sei como é que é aí onde você mora, mas né? Então, antigamente, a gente falava assim, moço, me vê 200 gramas de presunto. Aí o moço catava um presunto assim, ó, botava em cima da balança, deu 300. Aí ele tirava um tanto. 170. Aí ele pegava mais um pouquinho e botava de volta. 215, pode ser? Pode. Né? E você levava embora os 215 gramas de presunto. Nós estamos assim também, quando a gente vem de um lugar do autoritarismo e quer chegar nesse equilíbrio. Às vezes a gente vê, passou, estamos na permissividade. Opa! Aí a gente tira um pouco, voltamos para o autoritarismo, bota um pouco opa, chegamos, entendeu? Então, é natural. Faz parte também, é isso que você falou, a gente tem que ter empatia com a gente, se entender que a gente está nesse movimento, e que a gente vai encontrando esse equilíbrio, né? E faz parte. E continuar estudando, porque o estudo também nos ilumina também para chegar ali nos 200 gramas que a gente deseja, né? Porque não tem jeito. Mas você é voraz no estudo, já percebi. Então,
segue, né, se alimentando desse estudo. Como muitos assim, eu comecei com a indicação de alguém que falou, ó, outro pai, né, que estava lá perdido, assim, nessa vida, e falou, olha, conheci uma pessoa incrível, vai lá olhar. Aí é isso, né? Fui no canal da Isa Minatel e a minha vida nunca mais foi a mesma. Obrigada, viu, Isa? Obrigada mesmo. Graças a Deus. Que bom. E vou te mandar as informações sobre o Hand in Hand, porque tem muita coisa legal ali. Tá? Eu quero dar uma olhada nisso, Samantha. Obrigada a você. Espero realmente que a gente tenha conseguido chegar aí num ponto que faça sentido, que algumas coisas se revelem sobre a dinâmica familiar de vocês, porque é isso. Acho que a gente precisa muito do outro para nos ajudar nos pontos cegos. O que a gente já sabe, a gente já está, né? A gente já está trabalhando de alguma maneira. Mas o que a gente não está vendo, que a gente pode olhar diferente a partir dessa pergunta, né? O que é que dá? Ele está vendo sentido em trazer aquele comportamento aqui dentro pelo quê? O que que nós estamos fazendo aqui que está gerando isso? Eu acho que esse é o coração da questão. Para a gente encontrar coisas. Mas foi muito estranho, porque esses 10 dias que eu te falei, eu tava assim, ó, super feliz, porque ele tava de férias, e ok, né, a gente tava sozinho os dois, mas eu tava super feliz, tipo, vou passar férias com meu filho, né, a gente vai ter tempo junto. E ele não tava bem, e aí, sabe, eu podia estar lá super presente e paciente, disponível e tudo, e eu via que, assim, ó, tudo virava um caos, assim, foi sabe aquele vídeo que você fez com os sintomas do estado de caos? Foi como eu vi o meu filho, e isso foi muito brabo para mim, né, porque, poxa, isso eu não esperava, sabe, Então, e toma cuidado com atribuir isso unicamente ao que vem de fora. Eu sei, né? eu sei. Precisa ver o que está acontecendo. Eu sei. Eu sei, porque mesmo eu falando pra mim, nossa, mas eu tava aqui dando o meu melhor, tudo, sabe? Tipo, eu estava dando o meu melhor, eu estava assim, ó, eu estava até falando, nossa, mano, caramba, né? Que legal, como você está, né? Legal, você não está surtando ainda, né? Maravilhoso. Mesmo assim, a coisa continuava assim, né? E aí foi aí que eu falei assim, nossa, ou a gente vai ficar, ou ele tá precisando, não sei, de orientação mesmo, como você tá falando, né? Sim. Eu acho que pode ser muito mais por aí do que falar, talvez seja essa a estratégia que ele achou com o amigo dele para falar, mamãe, né, tô precisando que você, né? Okay, e as crianças pedem mesmo. As crianças pedem mesmo. Né, você é muito legal, você é muito parceira, você é muito gentil, mas tô precisando de ver você, como você dá aquele, tipo, orientação mesmo firme. Sabe uma metáfora que eu gosto muito sobre isso, exatamente que você está colocando? A dos parapeitos de uma ponte. Quando a criança vai passar por uma ponte, ela tem tanta liberdade que não tem nem os parapeitos, ela não fica feliz. Ela se sente insegura, ela acha uma sacanagem, ela briga, ela fica irritadiça, ela fica com o adulto, porque como é que você me joga aqui? Sabe? Então, os parapeitos da ponte, que é a orientação, que é a guiança, né? O adulto como um guia, que é essa parte, isso é necessário. Essa é a parte boa do limite. Né? Só que eu não gosto de usar limite, porque limite a gente traz tudo no pacote, vem um monte de coisa ruim junto. Limite limita, né? Limita. Mas eu não sei se você já viu isso com o seu filho também, ou com alguma outra pessoa, mas eu não sei de onde ele veio com esse papo que eu te falei. Quando eu falo para ele, não, vamos, sei lá, agora, depois de comer, o que a gente combinou? Porque ele disse assim, né, eu tomo banho depois do jantar. Aí eu decidi, não vou tomar antes. Falei, ok, se você toma o seu banho, tá bom, né? Eu concordo, se você quiser fazer isso depois do jantar. Aí ele começou a dar aqueles esquivadas nos combinados, né? E quando eu lembrava ele, pô, Noah, né? Eu repeti a frase que ele me disse, assim, para não falar, eu estou te dando uma ordem, ou estou te falando o que você tem que fazer. Eu repeti exatamente o que ele me disse. Falei, lembra que você falou, vou tomar meu banho? Aí ele faz a mesma cara do amigo dele, assim, eu não sou obrigado. Aí eu tive que inventei uma historinha, né? Eu inventei uma historinha para ele para ele entender a diferença de obrigação, por exemplo, não é questão de obrigação, mas que as coisas, né, tem algumas coisas tudo que a gente faz tem um propósito, né? Tentei meio que ir por esse caminho, mas ele continuava assim, eu até pensei, ele tá aí com uma necessidade de entender por que ele tem que fazer as coisas, né? E a maneira dele de falar isso era não sou obrigado, né? Não sou obrigado, você não pode me obrigar. Eu achei aquela criança de 6 anos assim, você pode me obrigar a tomar banho. Você tá lá uma fofinha falando, então, lembra da hora do banho, preparei um banho gostosinho. Não sou obrigado.
Não, obrigada. Você vai tomar banho, que horas? Agora, daqui a pouco, vai ter que tomar, meu filho. Tem coisa que, né? Aí eu comecei assim, toda serena, a não me estressar, porque daí isso me estressava. Eu falava, pô, dentro de mim era assim, ó, estou aqui dando o meu melhor, estou super gentil, sabe? Estou, sabe, botando muito esforço aqui para tudo isso e sabe, aquela coisa que você fala assim, sou obrigado, e você... Eu comecei a me sentir mal com isso. Aí, quando eu comecei a atravessar tudo isso, só colocar a orientação ali um pouco mais firme, sem aí, beleza. Só que nessas horas, né, que você fala, não é agora, é hora do banho, vamos. Aí ele tenta fugir, aí você pega ele. Aí ele tenta fugir, começa a chorar, ai, você me machucou, aí começa a chorar. Aí é nessas horas, né, que eu comecei a entender por essa abordagem que eu te falei, que ele tá descarregando outras coisas emocionais ali. Tá, mas assim, vamos falar do banho. Na hora do banho, né? Você fala, falou que ia tomar banho agora. Tá, aí, não sou obrigado. Não, filho, não é obrigado. Vai ter que tomar banho. Você vai tomar agora? Pergunta. Não vou tomar. Claro que você vai tomar. Quantos minutos eu posso marcar aqui? Fecha o cerco. Mas de um jeito que você não esteja obrigando. Mas tá. Mas é isso, já tentei talvez por aí, mas é isso, a gente fala, quantos minutos? 5, aí passa 5 minutos, não quer, entendeu? Aí, eu não sou obrigado, aí fica nessa, entendeu? Tem uma hora que, reloginho, 5 minutos... Teve uma vez, Samantha, que eu já falei pro meu filho assim, cara, você pediu 5 minutos, eu dei, você pediu mais 5, eu dei. Se eu der de novo, tá valendo o quê, minha palavra? Ele tinha uns 5 anos. Ele virou e falou, nada, né? Falei, então assim também, meu filho, né? Me ajuda para te ajudar. Alguns momentos a gente tem que jogar uma real assim também, né? Total. Mas vai encontrando. Falei essa frase assim, me ajuda para te ajudar, por favor. Mas vai encontrando. Eu não passo aqui para você. Por outro lado também, ainda tem um resquício assim na forma como você coloca de aquela coisa assim de, né? Eu tô fazendo e eu não tô vendo o retorno do outro lado. Ainda tem uma coisa de um jogo na relação, sabe? De assim, pô, eu tô dando, eu quero ter o resultado. Então, às vezes, a gente ainda tá nessa dinâmica ganha-perde, nessa dinâmica de esperar do outro, né? Claro, é difícil mesmo. Mas eu acho que o que a gente conversou até aqui te dá um lugar para já procurar aonde estão essas coisas e tentar encontrar, né, os fios das meadas, mas você também já tem aí um direcionamento no sentido dos parapeitos da ponte, né? E que bom também que, de alguma maneira, confirmou, assim como na Luciana, que a gente também percebeu, a informação da psicóloga fazia sentido também com o que eu estava trazendo. Aqui o da diretora da escola está fazendo sentido com o que eu estou trazendo. Isso é bom, né? Quando a gente vai percebendo que a gente está escutando mais ou menos coisas próximas de fontes diferentes, isso nos dá uma segurança de que realmente eu preciso olhar para isso, né? Tem alguma coisa aqui para eu ver, para eu achar um pontinho aí de mais equilíbrio, de mais, né? E vamos construindo, devagarzinho, paciência, persistência, lembra que é processo, e é por isso que a gente tem os encontros quinzenais. Se não fosse processo, isso aqui não precisava. A gente assistia a aula e mudava, transformava igual botão, programou diferente na cabeça, pronto, funciona igual máquina. Não é, né? É processo. Então, a gente tem isso aqui exatamente para isso. E vai, e se precisar, volta, traz de novo, manda por escrito e vamos junto. Vamos ver no que a gente consegue avançar aqui. Achei que foi muito bom eu ter te chamado para conversa aqui. Acho que eu não teria alcançado a coisa como a gente alcançou, falando aqui. Então, assim, escreve de novo, se você achar que é o caso. E a gente vai seguindo. Viu? Tá bom, obrigada, querida. Deus te abençoe demais. Um beijo grande. Viu só que interessante, gente? É muito curioso quando a gente começa a aprofundar na questão, o quanto a gente vai vendo que pode ser realmente trabalhado, né? Potente, lindo. Eu espero que você tenha crescido com essa conversa. Eu espero que esse compartilhar faça sentido para você e que você realmente aprofunde inclusive o contato conosco nas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, @isa.minatel e o canal no YouTube, youtube.com/isaminatel. Vamos juntos cada vez mais aprofundar o nosso estudo para sermos pais e mães
sem limites no amor, no conhecimento, na profundidade com que tocamos essas almas humanas que nos foram confiadas. Um beijo, fica com Deus e até a próxima, porque aqui você já sabe, o papo é sem limites.